de Deus, iniciamos a nossa 35ª sessão ordinária, colocando em discussão a ata da 34ª sessão administrativa. Não havendo quem queira se manifestar, dou-a como aprovada. Comunico a ausência do conselheiro Arimutinho, que se encontra de férias, que está sendo substituído pelo Dr. Mário Filho. Leitura de expediente. Peço a atenção aos senhores conselheiros. Existe um pedido de sessão do nosso auditório pela UEA para os dias 12, 13 e 14 de outubro. É isto? De novembro, perdão. E o normal nosso, do Pleno, é deferir, já que se trata da Universidade do Estado do Amazonas. Porém, como nos encontramos em obras, as saídas de emergência estão todas elas fechadas, e temos também um posicionamento contrário da SEGER, do DIAI, não é? E também por não terem comunicado a quantidade de pessoas e para que seria o fim desse pedido, o que seria. Então, por estes motivos somente, essa presidência indefere e coloca em discussão. Conselheiro Érico. Pois não. Que a razão por que nós devemos indeferir... Além do que, não foi informado o horário do evento também. Eu acho que, antes de indeferir, eu acho que, por uma questão de gentileza, poder-se entrar em contato com o reitor e ver se ele reformula esse pedido, indicando quais são as razões. Agora... Um minuto. Já foi feito de ontem e não teve resposta. Então, não tivemos resposta. Então, tá, estou de acordo. Conselheiro Júlio, já apresentando minhas desculpas antecipadas, tem voz-me a palavra. De minha parte, Excelência, eu acompanho Vossa Excelência. Já foi dito tudo que deveria ter sido dito hoje. Conselheiro Yara. Também sou de acordo pelo indeferimento. Conselheiro Mário. Acompanho Vossa Excelência. Conselheiro convocado Mário. Acompanho também Vossa Excelência. Agora temos um par de charás aqui. Par de Júlio e um par de Mário. É verdade. Eu comunico ao plenário que tem um pedido do auditor Alípio para a prorrogação de prazo de vista do processo 4.202 de 2009. E foi deferido. Senhor presidente, só para lembrar... Tem a palavra, Vossa Excelência. Vossa Excelência vai comunicar das razões, né? Porque não tem saída de emergência, estão impedidas, e para evitar situações de riscos futuros e tal. É isso, além da tudo decisão, vai ter a comunicação sobre os motivos. Exatamente Todos por conta elencados. disso e tal. Perfeito. Função da obra. Perfeito, Enfim, perfeito. está bem feito. Ok? Expediente. Tem um convite do vereador Wilker de Azevedo Barreto, presidente da Câmara Municipal de Manaus, para a sessão de outorga da Medalha de Ouro da cidade de Manaus ao senhor Afonso Lobo Moraes, de propositura do vereador Mário Frota, a realizar-se em 7 de outubro, quarta-feira de 2015, às 10 horas, no plenário Adriano Jorge. Eu pergunto ao plenário se alguém tem interesse em comparecer. Conselheiro Mário? Eu tenho interesse, sim, presidente. Pois então, fica designado Vossa Excelência. Depois, Vossa Excelência receberá o convite com os dados, com a data e tudo. Muito obrigado. Convite do Ministério Público Federal para o lançamento da campanha 10 medidas contra a corrupção, a realizar-se em 18 de setembro de 2015, sexta-feira, às 10 horas, na Procuradoria da República, no Amazonas. Também faço a mesma pergunta ao plenário, se alguém tem interesse em comparecer. O nosso
o nosso chefe do parquê irá representando o tribunal e o Ministério Público do Tribunal de Contas. Convite do vereador Maurício Wilker de Azevedo. Qual é o nome dele direito? Aqui eu tenho Wilker de Azevedo Barreto e Maurício Wilker de Azevedo. Então, o primeiro convite não é aquele nome. Ele também para uma sessão solene de outorga de medalha de ouro a Altair Ferreira Turi, para o Dr. Carlos Alberto de Souza Almeida Filho, a realizar-se às 10 horas do dia 16 de setembro de 2015, no plenário Adriano Jorge. Eu não sei se o pai vai, e automaticamente já representaria. É hoje, Excelência. É hoje, está acontecendo agora. Ele deve estar lá, então. Certamente. Estaríamos representados muito bem. Senhor presidente, então, nessa oportunidade, eu gostaria de propor um registro na ata do nosso trabalho de parabenização ao doutor Carlos Alberto Filho, defensor público. Essa presidência Em uma endossa. Em uma homenagem ao Dr. fato Carlos do Alberto. Dr. Carlos Alberto. Essa presidência endossa plenamente a sua sugestão. Plenamente de acordo, Excelência. Eu também de acordo, Vossa Excelência. Convite do deputado Josué Neto, presidente da ALI, para a sessão especial de entrega de título de cidadão do Amazonas ao doutor Orlando Dário Góes, do Amaral, delegado-geral de Polícia Civil do Estado do Amazonas, conforme a aprovação do projeto de lei número 126 de 2015, de autoria do deputado Davi Almeida, a realizar-se em 30 de setembro de 2015, às 11 horas, no plenário Rui Araújo. Doutor Júlio Pinheiro. Excelência, às 11h15 de quando? Do dia 30 de setembro. Senhor presidente, Está direto daqui para lá. é dia de sessão. Agradeço o convite, Excelência. Agradeço, que não tem. Mas não vai poder ir. Não. A homenagem é para o... É para Orlando. Orlandário Góes. Agradeço o presente, ou o convite. Pronto. Oi? Tá bom. A Tem não ser outro? que o conselheiro Érico queira ir, o conselheiro Iara, o conselheiro Mário, mas se quiserem. Essas hostes policiais são mais Exato. com Vossa Concordo. Excelência. Por isso que eu fui Meio direto ambiente, para ele. polícia. Sem ter uma visão Vossa policialesca, Vossa eu acho Excelência, até, eu acho é o até que é representante merecedor, natural do Tribunal de Contas. merecedor o eminente delegado, mas agradeça. Pronto. Também há um Gentilmente. convite do deputado José Neto para a sessão especial de entrega de medalha Rui Araújo ao cantor e compositor Davi Assayag, conforme resolução legislativa número 28 de 2015, de autoria do deputado Sabá Reis, a ser realizada em 24 de setembro, numa quinta-feira de 2015, às 11 horas, no plenário Rui Barbosa, da sede da ALI. Novamente pergunto, há interesse de alguém? Eu tenho Agradeço, interesse, senhor. presidente. Perdão? Eu tenho interesse. Tem. Sim. Vossa Excelência também? Não, Excelência, agradeça por mim. Então, conselheiro Mário está designado. Com muito prazer. Aproveitando já que Vossa Excelência está fazendo dando notícia desses eventos, hoje o pai de Vossa Excelência falou a mim ainda há pouco no gabinete de Vossa Excelência, que tive o prazer de ser convidado para ir, o presidente do tribunal hoje em exercício. E Vossa Excelência, seu pai, está recebendo a homenagem hoje No IAB. no IAB, Instituto dos Advogados do Brasil. Então, como advogado brilhante, militante, ex-presidente da OAB, ex-ministro da Justiça, enfim, e tendo exercido várias funções aqui no Estado e tudo mais, e como um amazonense conterrâneo e seu pai, Vossa Excelência me deu essa notícia ainda há pouco dentro do seu gabinete, e eu aproveito o ensejo para registrar também e que Vossa Excelência possa, obviamente, ouvir do pleno, remeter ao seu pai as parabenizações pela homenagem. Agradeço ao conselheiro Júlio Pinheiro. Senhor presidente,
presidente, eu quero Tem a endossar- palavra, Vossa Excelência. Quero endossar essa manifestação do conselheiro Júlio Pinheiro, bem lembrado. E quero também dizer a Vossa Excelência que ainda essa semana eu tive a oportunidade de ser apresentado. Apresentado não, eu já tinha sido, mas de novo estive com o ex-governador do estado de São Paulo, Cláudio Lembo, e ao dizer que eu era do Amazonas, imediatamente ele fez referência ao senador e advogado Bernardo Cabral. Evidentemente, as melhores referências, não é? Dizendo que o Amazonas, de fato, tinha um grande amazonense na figura dele, e que ele gostaria muito de voltar a ter um contato com o senador. Então, quero fazer esse registro, e na primeira oportunidade que Vossa Excelência tiver de falar com o seu pai, transmitir também essa situação. Agradeço a Vossa Excelência. No que eu estou de acordo, obviamente me associando à proposta. Também me associo à manifestação. Associo também, presidente. Também quero me associar às parabenizações por mais essa merecida homenagem. Também nos associamos. Agradeço a aos senadores. todos. Senhor presidente, eu gostaria de dar as boas-vindas à nossa querida doutora Elza, esposa do conselheiro Mário de Mello, que se encontra aqui no nosso auditório. Seja bem-vinda. Também vou endossar as boas-vindas, em se tratando de uma magistrada e jurista da melhor qualidade, e está aqui no plenário do Tribunal de Contas para nos brindar com a sua presença numa sessão desta Egregia Corte, obviamente, só nos enche de orgulho, e nós agradecemos, obviamente, a presença e endossando as palavras da eminente conselheira. Eu confesso que eu não tinha visto, eu estava aqui meio de lado, ela está com mais facilidade e veio de frente. Senão o senhor tinha largado na frente. Não, absolutamente. Aliás, até poderia por conta de ser o mais antigo, mas ainda há pouco eu tive uma gentileza de ceder a Vossa Excelência essa condição. Talvez até não tivesse tido a mesma perspicácia e delicadeza que teve a eminente conselheira, que, obviamente, pelo grau e a aproximação que deve ter muito maior do que eu com a eminente magistrada, fez isso e eu só fiz endossar, Excelência. Eu endosso em toto e agradeço a presença da doutora Elza Vitória no nosso plenário. Que isso se repita. Ofício número 242/2015 da senhora Liege de Fátima Ribeiro, diretora-geral do SPA e Policlínica Dr. Danilo Correia, solicita a prorrogação por mais 30 dias do prazo estabelecido para o envio de prestação de contas mensal, em razão de dificuldade na geração das informações pelo sistema informatizado. Foi deliberado, se não houver nenhuma objeção plenária. Memorando 35/2015 da DISIM, encaminhando sua manifestação favorável aos pedidos formulados por órgãos estaduais e municipais, em que solicito a prorrogação do prazo para o envio da prestação de contas mensais do exercício de 2015, bem como sua manifestação parcialmente favorável ao ofício número 2669/2015, que solicita que o prazo de envio de transferências voluntárias seja a partir de 2016. Também deliberado, se não houver nenhuma objeção do plenário. Informação número 84/2015 da DIJU, dando conhecimento a este Tribunal Pleno acerca do mandado de segurança impetrado pelo auditor Alípio Reis Firmo Filho contra este tribunal com escopo de ter... Pronto, então, foi dado conhecimento, né, ao plenário, do mandado de segurança impetrado pelo doutor Alípio. Não sei lhe dizer, Excelência. Só estou dando conhecimento, inclusive a mim. Foi negado, Excelência. Obrigado. Foi negado. Também informo que foi negado, antes de dar conhecimento da informação 85/2015 do DIJU, acerca do mandado de segurança impetrado pela aposentada senhora Maria Luísa de Souza, face à adequação dos proventos ao teto remuneratório constitucional. Também foi negado. Conselheiro Érico, me ajude. Parece que tem um que já foi... O que eu soube
da dona Lourdes Eu andei- Antoni, que eu foi andei de deferido. férias. Eu soube que uma foi Liminar. concedida liminar para pagamento acima do teto. Perfeito. E, E nesse este caso, negado? o tribunal, no mérito, julgou improcedente. O mesmo tribunal. Ainda falam de nós. Requerimento do conselheiro Ari Moutinho da Costa Júnior, comunicando gozo de férias de 10 dias a contar do dia 11/9/2015, referente ao exercício 2013, para conhecimento. Ofício número... Pronto, está acabado. Como corregedor, peço atenção do plenário. Eu recebi um expediente da DEPLAN comunicando que existem aqui no nosso tribunal mais de 30 processos de contas, de prestação de contas não julgadas, há mais de 12 anos. Tem umas de 12 anos. Não é? Então, eu tenho a lista aqui de todos, mas prefiro guardá-la para mim. Eu só peço, não é, a prioridade no julgamento desses processos aos nobres conselheiros. Logicamente que conselheiro Mário, não está incluído, porque é um novel. Pois não, doutor Iara? Excelência, eu acho, inclusive, que Vossa Excelência pode divulgar quais são. Se quiserem, eu divulgo. Eu acho, não tem problema nenhum. Muito bem. De antemão, eu lhe digo que só nós dois não temos. Conselheiro Érico, eu e Vossa Excelência. Excelência, mas aí, de antemão, eu gostaria de justificar que 12 anos não quer dizer que esteja 12 anos no gabinete do conselheiro. Pode ter chegado no gabinete Excelência, do conselheiro. se a senhora me ouviu direito, eu não falei que estava no seu gabinete ou no gabinete Não, de eu não ninguém. estou- eu também não Senhor estou presidente, afirmando Eu isso. só estou dizendo que presidente, existem, queira ou não queira, Vossa existem Excelência. mais. Exatamente. Só estou me justificando, Senhor antemão. presidente, Vossa Excelência... Mas eu não fui direto à senhora, Excelência. Não, eu estou dizendo. Eu não Vossa fui direto à Excelência senhora. Vossa Excelência poderia, em que pese ter tido manifestação, Vossa Excelência já fez a exceção, portanto, não precisa divulgar todos os outros. Vossa Excelência se Pronto, excetuou mas é que e me pediram excetuou para divulgar. As razões de processos antigos são razões que a Conselheira Iara, uma das que está falando, exercendo Excelência. o direito de manifestação agora. Agora, Vossa Excelência já excetuou. Vossa Excelência já excetuou. Eu excetuei já- porque eu ia falar quem que Não, me Vossa pediram. A Excelência- própria doutora Iara me pediu para dizer quem era. Uai. Não, a sugestão foi do conselheiro Érico, Vossa Excelência já Excelência. excetuou. Pronto. Excelência, o que eu quero, o que eu peço, como corregedor desta casa, é a ajuda de todos que têm esses processos Sim, para claro. que seja um pouco mais celere. É só isto. Mais nada. Depois eu mandaria uma cópia a cada conselheiro dos Não tenho processos dúvida que tem que pendentes. ser mais célere, sim, mas, obviamente, isso será objeto de cada um. Tem processos Não no, tem a no menor gabinete, dúvida. Não tem no a gabinete do conselheiro Miquiles, antigo. A maioria, quase a Pois totalidade, é então, conselheiro Vossa José Excelência não precisa- Miquiles. eu sei quais são. Eu sei, como sabe o conselheiro Érico, como sabe a conselheira Iara, mas nós... Excelência, na qualidade de corregedor, eu tenho que pedir e tenho que comunicar. Infelizmente. Comunicaria até se eu tivesse também, Onde não é? apurar, Excelência? Entendeu? Onde ficou todo esse exatamente. tempo? Pronto. Vossa Excelência, como corregedor, tem a obrigação de fazer isso. Obrigado, Excelência. Acabada a fase de expediente, passo a fase de indicações e propostas e a palavra está franqueada. Presidente, eu gostaria de registrar, o Tribunal de Contas recebeu, através da ouvidoria ambiental, denúncias acerca de uma situação que envolve o Parque Estadual Samaúma. E o Ministério Público de Contas expediu, aliás, propôs uma representação, e essa representação foi distribuída
determinou a distribuição, o conselheiro Érico, e recaiu a responsabilidade sobre o conselheiro substituto Alípio Reis Firmo Filho. Toda a imprensa aqui do Amazonas e fora do Amazonas, não toda, obviamente, fora do Amazonas, mas aqui no Amazonas especificamente, fez o registro dessa atuação preventiva do Tribunal de Contas em função da liminar expedida de suspensão da licença. E, obviamente, as consequências decorrentes em função dessa suspensão. Só para informar, porque, eventualmente, alguma ou outra interpretação diferente, divergente ou contrária, a inspeção que foi realizada pela auditoria, pelo Departamento de Auditoria Ambiental e engenheiros daqui também, do controle externo do tribunal, constatou que não estavam sendo obedecidos os critérios pelas quais a licença foi emitida. E o Tribunal da Lavra do doutor Alípio Filho concedeu a liminar e, ao meu ver, cumpre essa função constitucional primordial para os que eventualmente entendam diferente, que, na verdade, eu acho que é uma exceção, alguma exceção que possa existir. O tribunal cumpre a sua missão constitucional de controle sobre todos os aspectos, controle da gestão, do ato administrativo, controle estabelecido na Constituição, no artigo 70, e, obviamente, no grande guarda-chuva, no caput 225 da Constituição Federal. Portanto, é motivo de, já que foi a primeira vez que uma licença ambiental foi suspensa, e nós temos tido notícias em outras situações, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, várias obras na época da gestão do ex-presidente Lula e agora ainda na gestão do atual presidente da República, suspendeu obras em função de razões das mais diversas, entre elas essas situações, porque a própria Lei 8666, lá no seu artigo 3º, em função da mudança que houve com a nova legislação, inseriu a exigência do impacto ambiental, da verificação de impacto ambiental nas obras públicas. E o Ministério Público já determinou um coordenador para atuar nessa área, prontamente fez a representação e o tribunal deferiu, através da lavra do doutor Alípio, concedeu a cautelar para que pudessem ser corrigidos os equívocos que ali se encontram. Portanto, faz o seu papel de controle sobre todos os aspectos, fazendo controle ambiental, garantir o patrimônio natural, o patrimônio que nós temos, que é o nosso grande bioma, e eu quero registrar exatamente para que todos nós, e, aliás, isso é um sentimento comum, hoje, todo o Tribunal de Contas, ainda hoje eu acompanhando um voto do conselheiro Érico Desterro com relação às contas da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, em que ele determina uma série de recomendações, algumas recomendações importantes, exatamente é esta função preventiva que o tribunal tem que exercer para o controle ambiental que é garantido do ponto de vista constitucional. Inclusive, as eventuais exceções que possam aparecer na interpretação dessa matéria, a gente deixa por uma questão de que é dado o direito da livre manifestação e entendimento da forma como eventualmente alguns queiram interpretar, mas para parabenizar o tribunal como um todo, e, aliás, fazendo referência, como já fiz, também ao voto que nós vamos homologar ainda em seguida, de
de lavra de Vossa Excelência, um processo, pelo menos eu li todos os votos, um processo em que Vossa Excelência faz uma série de recomendações à CEMUSP, e no que nós concordamos absolutamente, queremos registrar os dois fatos, por se tratarem de situações e que dizem respeito a essa questão ambiental como um todo, porque o problema do lixo, o problema da degradação, o problema das queimadas, o problema do desflorestamento, são situações que envolvem diretamente a toda a sociedade e diz respeito ao poder público como responsável para que nós possamos usar os mecanismos suassórios. Esses mecanismos suassórios servirão para que nós tenhamos a melhoria ou, pelo menos, tentemos evitar maiores danos ambientais no futuro. Eu quero parabenizar com isso, todo esse preâmbulo, parabenizar toda a equipe do DEAMB, ao Ministério Público, à equipe de comunicação do Tribunal, que, enfim, recebeu os pedidos de informações e repassou essas informações, e que hoje foi motivo de discussão em todos os meios de comunicação, pelo menos aqui da cidade, e insights a nível nacional também, colocando como uma meta, aliás, como uma meta não, como um tento importante do Tribunal em prol da defesa do meio ambiente. Em vez de parabenizar o auditor Alípio, eu gostaria de lamentar a situação, porque o auditor está fugindo da competência do tribunal, em vez de orientar de acordo com a Constituição Federal, no artigo 71, em vez de pedir para o órgão ambiental suspender, não, determinou através de uma medida cautelar, quando não é competência do nosso tribunal. Nosso tribunal não é um tribunal ambiental. Nosso tribunal fiscaliza as contas do governo. Então, no máximo, que a obrigação do tribunal era chamar o órgão ambiental para que ele suspendesse, não o tribunal. Data venha, eu discordo totalmente. Eu não gostaria de criar nenhuma polêmica acerca do assunto, mas se o tribunal tem a competência de chamar... E, olha, veja bem, nós fazemos o controle ambiental garantido na Constituição, nos princípios de legalidade, lá do artigo 70, e se nós temos competência, e está dentro do mesmo âmbito de competência do Tribunal de Contas, ou seja, não há hierarquia, a fiscalização não é só contábil, orçamentária ou financeira, ela é operacional e também patrimonial. E aí, leia esse patrimônio, lá no parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, diz que a floresta amazônica, a Mata Atlântica, Pantanal Mato Grossense, a Serra do Mar, a zona costeira, são patrimônio nacional. E, como tal, sob os aspectos ambientais, o tribunal ele pode exatamente exercer que seja cumprido, por favor, artigo 225, parágrafo 4º, Excelência, seja cumprida a Constituição na sua essência. O próprio Tribunal de Contas da União suspendeu várias obras do governo federal, o próprio Tribunal de Contas da União suspendeu várias obras do governo federal, exatamente embasado na Lei 8.666, que foi modificada depois no seu artigo 3º, quando diz que tem que haver estudo de impacto ambiental para as obras públicas. E se nós fazemos o controle da legalidade, se nós fazemos o controle do ato administrativo, se nós fazemos os controles estabelecidos no próprio artigo 70 da Constituição, que está lá estabelecido, e se a fiscalização ela é contábil, orçamentária e financeira, data venha... Aliás, eu ouvi, em situações recentes, posições diferentes da conselheira. Ela mudou de ideia, não há nenhum problema. É o direito que tem, mas eu quero discordar exatamente colocando o tribunal como um órgão ambiental, sim, de controle ambiental, não é um órgão de controle ambiental, porque controla, sob todas as hostes, a gestão pública e o ato administrativo. Porque, senão, não haveria razão da existência, como todos nós aqui aprovamos,
da ouvidoria ambiental, que o tribunal recebe informações. Se o tribunal recebe informações de equívocos e o tribunal cumpre a sua competência. Eu lembro que o aeroporto de Parintins, em 2012 ou 2013, foi fechado com base num relatório técnico do Tribunal de Contas, claro, numa ação civil pública, num relatório técnico do Tribunal de Contas, que remeteu a quem de direito, porque havia a tramitação de uma ação civil pública, suspendeu as atividades do aeroporto por um determinado período, até se corrigir a questão ambiental. Eu quero lembrar também que, com relação ao próprio Tribunal de Contas, por unanimidade, suspendeu a licitação, por unanimidade, suspendeu a licitação, uma licitação de um aterro sanitário que iriam construir numa parceria público-privada, no valor de R$ 2.310 milhões. Está aqui o conselheiro Mário, que ficou com o recurso, e depois o próprio município, reconhecendo isso, disse que iria desistir desse recurso. Não foi isso, conselheiro Mário? Mas chegou... Exatamente. Então, se o próprio tribunal, quer dizer, agiu muito recentemente dessa forma, do ponto de vista do seu controle, do controle dos seus jurisdicionados, sobre todos os aspectos, e eu quero lembrar também que, recentemente, nós fizemos uma propositura de que nós deveríamos exercer essa missão de controle preventivo, e esse controle preventivo, que é inerente ao tribunal, que pode ser via Ministério Público de Contas, o próprio Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal assumem e se colocam também nessa condição de fiscais da lei. Então, nós somos órgão de controle, e não só controle fiscal, orçamentário e financeiro. Então, o que eu, data vênia, discordo por uma questão de princípios, e, recentemente, na inauguração da criação da ouvidoria ambiental, nós tivemos um filme de 10 minutos de uma das maiores autoridades de direito ambiental do Brasil e, quem sabe, do mundo, ministro Antônio Herman Benjamin, que claramente, e diz isso porque é competência do Tribunal de Contas da União, que tem feito isso, claramente fala da competência preventiva do ponto de vista do controle orçamentário, financeiro, operacional e patrimonial dos tribunais de contas. Então, é com essa tese vanguardista que nós temos avançado, é com essa tese moderna que nós temos avançado, e que não só somos nós. Faz isso também o TCU, faz isso também hoje outros tribunais de contas. TJ. Fazem isso também os tribunais de contas. Senhor presidente, Tem a palavra, Vossa Excelência. eu não gostaria de adiantar nenhuma posição minha quanto ao caso concreto, para mais tarde não ser acusado de antemão, ter firmado um juízo sem sequer conhecer ao certo os exatos termos da cautelar e do pedido e do deferimento, mas me baseando somente no que foi dito aqui, e também em tese, eu não poderia deixar de me pronunciar para afirmar duas coisas. Uma é que eu concordo integralmente com o conselheiro Júlio Pinheiro no que diz respeito à competência desse tribunal em ter uma atitude proativa na questão ambiental. Isso não é só um dever do Tribunal de Contas, mas de qualquer órgão hoje. Quanto a isto, estamos absolutamente de acordo. Estamos absolutamente de acordo quanto à excelência do trabalho feito pela auditoria ambiental, e sempre reconheço que essa é uma iniciativa de Vossa Excelência, da presidência de Vossa Excelência. Vossa Excelência tomou isto à frente, e eu não preciso que ninguém reconheça por mim, eu reconheço eu mesmo, que eu levei adiante esse projeto de Vossa Excelência, não é? E talvez tenha até, em alguns campos, avançado além do que imaginava, porque trouxe aqui o ministro presidente do TCU, Nardes, para tratar desse assunto, inclusive desse assunto, com os controladores gerais de todos os
países da Amazônia, neste plenáriozinho aqui. Muito bem. Então, quanto a isto, eu estou absolutamente de acordo com Vossa Excelência. Quanto à necessidade de o tribunal continuar agindo assim, é óbvio que se um contrato que está sendo executado por um jurisdicionado nosso está sendo feito sem uma licença ambiental, o tribunal tem que se meter nisto. Não é? Tem que se meter. Equivale, por exemplo, a um contrato que não teve um projeto básico ou um projeto executivo. É um documento essencial, aliás, do projeto básico, os relatórios de impacto ambiental, etc. Isso aí não há questionamento da minha parte, nem creio que seja o questionamento da conselheira Yara. O que eu, francamente, tenho dúvidas é sobre se esta decisão do tribunal, aliás, não é do tribunal, me desculpe, é de um auditor do tribunal, ela tem constitucionalidade. Uma coisa é o tribunal agir proativamente na questão ambiental, outra coisa é adentrar a competência do Poder Judiciário. Na minha opinião, uma licença outorgada é um ato administrativo que o Tribunal de Contas é um ato administrativo de um órgão que tem competência específica para uma atividade e, na minha análise, o Tribunal de Contas ele tem restrições a fazer, pode fazer restrições, pode indicar ou recomendar ao órgão que elimine a licença, tendo em vista que não está sendo cumprido pelo gestor, porque ele, nos termos da licença, por isso digo, como eu não li os autos, não li a representação, estou falando em tese, que fique absolutamente claro isso. Mas, veja, o Tribunal de Contas sequer tem competência de sustar um contrato da administração pública, ele tem que pedir ao Legislativo para sustar o contrato. Isso é verdade. Ele tem que pedir ao Legislativo. E o que se fez aqui, na prática, é sustar o contrato em que está em andamento. Com esta cautelar, o que se fez na prática é sustar o contrato que está em andamento. Ou seja, o parágrafo 1º do artigo 70, ou 71, não, agora não sei, 71, foi para o espaço. Não é? Deixou de ter aplicação, no meu modo de ver, a grosso modo, pelo que está sendo dito aqui. Então, eu fico muito preocupado com isso. Porque, muitas vezes, essa proatividade, ou esse ativismo, como agora se fala, ele tende a atropelar os procedimentos e aquilo que seria algo bom se torna algo ruim. Exemplo, o Supremo Tribunal Federal anulou toda uma investigação de anos da Polícia Federal, num caso agora que eu não me recordo, Vossa Excelência que está aí patrocinando esse assunto de corrupção, sabe lembrar? Patrocinando? Combate à corrupção. Vossa Excelência não coloque o... É uma dessas operações da Polícia Federal, aquela que foi preso aquele senador, Satyagraha, muito obrigado à plateia. O Supremo anulou tudo, trabalho de anos, porque lá no meio se colheu uma prova de forma ilegal. Então, estas coisas precisam... Às vezes as pessoas fazem certas coisas para um público, mas nós que trabalhamos com direito temos a obrigação de colocar as coisas nos eixos e nos trilhos. E o meu receio, conselheiro Júlio, Vossa Excelência, que é notoriamente cioso dessa atividade do Tribunal de Contas, junto à atividade de meio ambiente, é que essas coisas acabem se enrolando, sai uma decisão judicial dizendo que o Tribunal de Contas não tem competência para fazer isso. E aí entendam que o Tribunal de Contas não tem competência para tratar de assuntos ambientais, que não será o caso, evidentemente. Mas aí está criado o tumulto, está criada a situação, como no passado, em muitos casos, nós sofremos isto. Por determinadas atitudes isoladas, paga o Tribunal de Contas como um todo. Então, neste aspecto, eu quero me colocar absolutamente de acordo com a conselheira Yara Santos
E a minha preocupação é a mesma que ela possui. Não, eu só quero fazer a ponderação, porque a conselheira Yara foi muito clara, que o tribunal não tem competência. Vossa Excelência... Não tem competência na forma que o conselheiro expôs. Entendeu? De mandar, Só pra... de mandar cancelar isso. Não, Excelência. Eu O que peço acontece? Deixa apenas eu só- que falem. Deixa eu só concluir o meu raciocínio. Ora, se nós fazemos o controle do ato administrativo, é só uma questão de... Eu sei que a tese, o conselheiro Érico está defendendo em tese uma situação e não está dizendo que o tribunal não tem competência. Ficou bem claro aqui. O conselheiro Érico não está dizendo que o tribunal não tem competência. E qualquer decisão que possa advir, por exemplo, do Poder Judiciário questionando, é uma questão de posicionamentos. Nós que estamos... eu que estou comunicando esse fato, e é um fato em que o tribunal faz o controle de acordo com o artigo 70 da Constituição Federal, controle de legalidade, estabelecido lá no artigo 70, o controle de legitimidade, de economicidade, os princípios estabelecidos no artigo 70. E se nós temos o poder dentro daquilo que está estabelecido na Lei 8666, que rege os processos licitatórios. E eu aqui quero fazer um parênteses. Concordo em gênero e número que o contrato é competência do Poder Legislativo. Não houve, pelo que eu tomei conhecimento da decisão, não houve a suspensão do contrato. Houve a suspensão da licença até que sejam corrigidos os problemas encontrados lá. Eu quero dizer isso porque fui pessoalmente. Eu fui e vi pessoalmente, e foi reconhecida pelo próprio poder público, pela própria secretaria, tive conhecimento disso. Foi reconhecido que havia o equívoco, tanto que foi multada. A CEINFRA foi multada, houve o registro, a partir do momento em que o tribunal fez as observações, houve, segundo saiu na imprensa, eu estou aqui colocando daquilo que eu ouvi, houve uma multa do IPAM na CEINFRA. Houve uma multa do IPAM na CEINFRA. Agora, o controle de legalidade, o controle desse ato administrativo, nós não podemos abrir mão jamais, sob os aspectos estabelecidos no artigo 70 da Constituição. Por isso que me preocupa, e eu tenho certeza absoluta que o conselheiro Érico, por ser um jurista, eu diria que jurista, professor de direito administrativo, da melhor qualidade, e, aliás, o que eu disse anteriormente aqui, até então valia aquilo que a gente decidia, porque nós decidimos aqui com relação ao lixo, por exemplo, de suspender a licitação do lixo. Como é que nós podemos suspender a licitação? Mas isso é competência nossa. Sim, tudo bem, mas é competência nossa também, sob o ponto de vista do controle, como foi, controle ambiental, como foi a decisão relativamente ao lixo. Como foi relativamente ao lixo. Então, nós estamos cumprindo a regra da Constituição, nós estamos cumprindo, não estamos exacerbando, ultrapassando. Agora, eventuais decisões podem acontecer do Poder Judiciário? Claro que podem. O próprio STF já deu decisões contrárias de si próprio. Dizia, por exemplo, antigamente que direito adquirido era um direito inatacável, e no dia seguinte ou na semana seguinte mudou. É natural na cabeça das pessoas, e eu respeito o entendimento da conselheira Yara, e o conselheiro Érico foi muito claro aqui, eu acho que não está concordando, porque foi muito claro da competência nossa do tribunal, considerando principalmente as decisões pretéritas que nós tomamos. E eu não vou sobre qualquer tipo de situação desdizer aquilo que eu disse ontem, falando eu. A partir do momento em que nós criamos um departamento de auditoria ambiental para fazer a fiscalização, fazer auditorias, e que foi aprovada por todos.
Então, as nossas auditorias não teriam valor. Então, a Constituição, estabelecida no artigo 70, no 225, que diz que todos têm o dever, está lá, está escrito no 225, nós não teríamos essa competência específica. Então, o Tribunal de Contas da União, todas as obras suspensas em função de ausência de licenças ambientais, licenciamento prévio, obras suspensas por ausência de licenciamento prévio. Não havia licenciamento prévio na licitação da parceria público-privada do lixo. Não havia, foi por isso que o tribunal suspendeu. Ora, como é que nós não temos competência da análise do ponto de vista do controle ambiental se nós dissemos uma coisa ontem e estaremos dizendo outra amanhã? Então, não tenho dúvida, com todo o respeito, e eu sei que o conselheiro Érico entende também assim, porque já em outras oportunidades discutimos esse assunto, não havia razão do tribunal fazer análise, não havia razão do próprio legislador pátrio mudar o artigo 3º da 8666 numa nova lei dizendo da necessidade de impacto ambiental na análise, no procedimento das licitações. Se não houver o EI e o RIMA, a licitação não vai para frente. Se não tiver licenciamento prévio, a licitação não vai para frente. Como é que não é competência nossa? Como? Então, eu peço aos ilustres colegas, aos eminentes colegas, que façam essa reflexão. Façam essa reflexão em cima de todo o avanço que nós conseguimos, de todo o avanço que nós conquistamos, de todo o avanço que essa instituição hoje, reconhecidamente, em todo o Brasil, e o Brasil está fazendo isso que nós estamos fazendo hoje, e vieram, o Estado de Minas Gerais veio fazer auditorias em resíduos sólidos após o Tribunal de Contas fazer as suas aqui e demonstrar de que forma nós fazíamos controle ambiental. O Tribunal de Contas da União, idem, nós recebemos, senhor presidente, uma moção de reconhecimento, e eu falei aqui, do Tribunal de Contas da União, pelo trabalho de excelência de controle ambiental que nós estávamos fazendo. Nós recebemos, por unanimidade, aprovado pelo Tribunal de Contas da União em 2011. Em 2011. Então, eu não quero retroceder, eu não quero dar um passo atrás, eu quero avançar, nós queremos avançar, não tenho dúvidas, e peço a reflexão de todos os conselheiros para que nós não tenhamos posições isoladas, e tenhamos uma posição firme de um tribunal unido que não tem que se curvar a governo nenhum ou a quem quer que seja. Senhor presidente, eu peço a palavra. Tem a palavra, Vossa Excelência. Sobre a discussão que se estabeleceu, evidentemente que, nesse momento, não me cabe entrar no mérito da decisão, da cautelar, mas entendo que devo também endossar as mensagens de parabenização ao conselheiro Júlio Pinheiro, através da Auditoria Ambiental, a DEAMB, né, que realizou esse trabalho também, com os engenheiros da casa na visita, e especialmente parabenizar o nosso colega, procurador Rui Marcelo, que tem atuado firmemente nessas questões, a partir da criação da Coordenadoria do Meio Ambiente, recém-criada, né, há alguns meses atrás, Coordenadoria do Meio Ambiente do Ministério Público de Contas. Então, acho que, independente da forma como está sendo feita nessa questão específica, o caminho é esse. Essa discussão sobre competência, sobre a forma mais apropriada, isso vai se aprofundar, evidentemente, na análise do mérito dessa matéria, dessa representação. Então, nesse momento, não teria o que falar, por enquanto. Mas deixo o registro de parabenização a todo o trabalho feito pelo tribunal, conselheiro Júlio, DEAMB, e ao procurador Rui Marcelo, parabenizando principalmente pela atuação célere, né? Porque nas questões de meio ambiente, se você perde algum tempo, principalmente em Manaus, que temos já praticamente quase nada de áreas preservadas, um parque como este, Sumaúma, né, em poucas semanas pode ser totalmente devastado ou estragado de uma forma geral, degradado o meio ambiente. Então, a atuação séria é necessária,
atuação preventiva é saudável, salutar, na minha opinião. E, aproveitando o ensejo da menção do conselheiro Hélio, gostaria de mencionar que o Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas do Amazonas, a convite do Ministério Público Federal, convite este também que foi feito ao Tribunal de Contas, certamente, e outros órgãos, uma série de órgãos, vários já aderiram, então nós também estamos apoiando a campanha das 10 medidas contra a corrupção. Inclusive, já havíamos começado antes, através da Associação Nacional dos Procuradores de Contas, e já vínhamos fazendo a coleta de assinaturas de adesão a essa proposta. E, nessa esteira, nós já estabelecemos uma mesinha, é um pequeno posto de coleta de assinatura ali no terceiro andar, onde funciona o Ministério Público de Contas, para coletar assinaturas de apoio a essa campanha que está sendo patrocinada, promovida pelo Ministério Público Federal, e que merece a atenção de todos, de toda a população, com certeza, e principalmente dos órgãos de controle. Era isso, presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, eu quero... Um minutinho, parabenizar, excelência. por favor. Um minutinho. É pelo mesmo assunto? Só para dar uma resposta, excelência, do meu posicionamento a respeito, eu não sou contra a ouvidoria ambiental, por falar em ouvidoria ambiental, eu realmente vejo com bons olhos o estudo, a prevenção. O que eu sou contra é o extrapolamento da competência. Isso que eu quero que fique registrado. Antes de dar a palavra a Vossa Excelência, eu peço que a gente acelere um pouco. Não é por nada, não, mas eu acho que esse assunto já está bem mastigado. Tem a palavra Vossa Excelência, conselheiro Mário Melo. Eu quero, senhor presidente, me associar à brilhante explanação do conselheiro Érico e dizer que eu comungo com a conselheira Yara quando a posição preponderante do tribunal é julgar contas. Mas não posso deixar, né, de reconhecer a linha do nosso conselheiro Júlio Pinheiro, que indiscutivelmente é um dos ícones nesse tribunal, no foco do meio ambiente. Então, esse é meu posicionamento. Eu não conheço a fundo o assunto, mas a brilhante explanação do conselheiro Érico me convenceu desse ângulo que ele explanou. Essa é a minha palavra, presidente. E é só para comunicar a Vossa Excelência que eu tenho a mesma opinião sua, respeitando com todas as minhas forças o trabalho que eu acho magnífico do conselheiro Júlio Pinheiro. Tem a palavra Vossa Excelência, conselheiro Mário, substituto Mário Obrigado, Filho. Agora presidente. tem que falar o segundo nome. Certamente. Serei breve, presidente. Eu não tenho... Aliás, nesse assunto de matéria ambiental, eu tenho mais dúvidas do que certezas. Uma das certezas que eu tenho é quanto à competência do tribunal em matéria ambiental. Acho que o controle ambiental deve ser exercido pelo tribunal e, nesse aspecto, eu concordo integralmente com o conselheiro Júlio Pinheiro. Tenho minhas dúvidas apenas a partir do momento em que, em sede de medida cautelar, o relator resolve suspender uma licença ambiental. Isso, sim, eu creio que pode extrapolar realmente a competência do tribunal. Acho que melhor teria feito o relator se tivesse determinado ao órgão ambiental que suspendesse a licença. Apenas sinteticamente, esse é o meu posicionamento. Infelizmente. Eu espero que já esteja... Bom, antes de finalização de proposta, eu quero, viu, conselheiro Mário Melo, já que eu não estive na sua primeira passagem aqui pelo plenário, eu estava de férias, sei que já foi feito, mas tenho que registrar, devido à amizade que tem com Vossa Excelência, lá se vai... Puxa, desde... Excelência, desde o gabinete do meu pai senador, que nos conhecemos, não é isso? Tem muito tempo, não é? Fomos candidatos juntos em Roraima, não é? Então,
eu quero lhe dizer que Vossa Excelência é bem-vindo à casa e que Vossa Excelência seja iluminado por Deus para que seu trabalho seja, não tenho dúvida do seu esforço para trabalhar, e que ele seja compensado, e que você tenha sucesso e que venha para ajudar essa casa. Seja bem-vindo, conselheiro Mário Mello. Muito obrigado, presidente. Encerrada a fase de indicações e propostas, vamos à distribuição. Lote 1 sou eu, Júlio Cabral. Conselheiro Júlio Pinheiro. Lote 5. Conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva. Lote 4. Conselheiro Ari Moutinho. Número 7. Conselheira Ara, número 2. Conselheiro Mário de Mello, número 3, o lote. Conselheiro convocado Mário Filho, número 8. Auditor Alípio, lote 6. Feito isto, vamos ao julgamento adiado e que logo informo que só existe um processo, porém há um destaque do conselheiro Alípio, do auditor Alípio, como ele não se encontra. Pois não, Excelência. Que esse processo fosse analisado no dia de hoje, e eu lhe explico. Há o meu voto e o convocado, ele é o primeiro da pauta. Ele deixou o voto escrito. Ah, meu Deus. Por que não pode? Mas Pode ou não pode votar? eu acho que não, Excelência. Ele não está presente. Agora, Vossa Excelência pode me explicar por que ele não está presente? Deve ter tido algum desajuste. Excelência, eu não sei. Excelência. Não, mas a questão, Excelência, é regimental. Veja bem, a questão é regimental, não é uma curiosidade minha, aliás, porque eu não tenho nenhuma curiosidade sobre certos assuntos. Veja só. Nem específico. Muito menos. Mas a nosso regimento diz assim, que os conselheiros têm que estar na sessão e os auditores também. Só não estarão dispensados dessa atividade se estiverem numa atividade que o próprio tribunal tenha designado, se estiverem doentes, ou a outra opção são faltas. Então, se é uma falta, precisa ser registrado, porque tem limite de faltas. Não é? E o auditor, esse meu processo foi retirado de pauta há um mês, e devolveu hoje de manhã, e não aparece para o julgamento. Quer dizer, está causando, sim, um prejuízo ao feito. Vossa Excelência acabou de pedir celeridade, e eu tenho tentado cumprir com isto, mas nós não podemos, senhor presidente, manter essa situação de pedidos de vistas intermináveis. Não é? Não podemos. Há regras e nós precisamos cumprir essas regras. Então, se o tribunal entende que não dá para fazer o julgamento com a ausência de quem deixou o voto, eu vou respeitar, como sempre respeitei o tribunal pleno, Excelência. mas eu quero registrar aqui a minha insatisfação com essa situação e, sobretudo, com isto. De que amanhã eu não venho, na próxima sessão eu não venho e não digo por que não venho. Doutor Érico, ele deixou o voto por escrito. Está no processo. Mas a questão agora é outra. Eu quero que o tribunal reflita sobre esta situação. Pedidos de vistas intermináveis, porque o conselheiro Raimundo Miquiles saiu do tribunal e tinha isto, de pedir vista e pedir prorrogação e não retornar com o processo. Eu espero que nós sempre tivemos um respeito pelo conselheiro Miquiles, era o mais antigo da casa, enfim. Mas eu acho que
é o momento adequado para nós revermos esse procedimento, que é totalmente antirregimental. É o momento adequado. Porque, senão, nós vamos ter aqui outras situações em que os pedidos de vista se arrastam. Ainda outro dia li num jornal da imprensa uma crítica ácida contra um ministro do Supremo Tribunal Federal que simplesmente pediu vista de um processo de importância e está há 2 anos com o processo. Isso também vai acontecer aqui no Tribunal de Contas? E depois, quando devolve o processo, não comparece. Não comparece à sessão. E não sei por que não comparece. Porque se estivesse doente, estaria eu aqui calado. Pois é, mas nós não vamos imitar uma coisa dessa. Vamos tentar imitar as coisas boas que há em outros tribunais. Excelência, deve ser o karma do tribunal, ter sempre um Miquiles. Bom, então eu acato a decisão do tribunal de não apreciar, Não, a decisão mas eu ainda gostaria não. de saber Há o voto qual da é a doutora razão- Yara, que qual é a razão acha da ausência mais justo do auditor. esperar. Conselheiro Júlio Pinheiro também. Na próxima sessão para acabar esse impasse. E conselheiro Mário também? Não, presidente. Perdão. Concordo. Pronto. Conselheiro Mário Filho? Da mesma forma. Pronto. Então, está retirado de... Quer dizer, adiado, não é? Para a semana que vem. E se alguém tiver aqui do gabinete do conselheiro Alípio, que o lembre, não é? Porque senão vai acontecer isso que ficaram bravos comigo dos processos, não é? Porque a maioria daqueles processos em atraso, aonde não sei, na casa de 12 anos, pertencem quase a totalidade ao conselheiro Miquiles. Então, se isso não acabar, nós não vamos nos livrar disso. E a herança é nossa, porque esses processos vão ser todos distribuídos para nós. Pronto, acabado o julgamento de adiados, vamos aos ordinários. Só tem 2 destaques, Excelência, e é referente à ACP. Vossa Excelência pode... Sim, Excelência, um minuto, por favor. Já que você falou, eu lhe dou a presidência, passo a presidência a Vossa Excelência para que eu julgue meus processos. Ok. Senhor presidente, o único processo que tem destaque na pauta de Vossa Excelência, primeiramente dizendo que assumo a presidência da sessão momentaneamente, o único processo que tem destaque dos seus processos é um relativamente à ACP. Eu sempre, a posição é de me dar por vencido. Eu posso, Vossas Excelências permitem que eu faça a homologação da... Excelência, e os meus processos eu não vou julgar? O que eu não entendi? Ah, sim, Eu estou julgando os eu ia processos falar. de Vossa Excelência. O seu E destaque... o único destaque é já o é de ACP. conhecimento. E eu Perfeito. estou pedindo autorização ao Pleno Tá. para homologar. Então, apregoando os processos constantes na pauta, eu dou-os Perfeito. por aprovados nos termos do eminente relator. Devolvo para Vossa Excelência. Obrigado. Eu recebo a presidência de novo. Conselheiro Júlio Pinheiro, no processo 1238/2015, há um pedido de vista da doutora Yara. É vista para casa, conselheira? Então, o outro processo dou como aprovado. Conselheiro Érico, não há um embargo e no processo do conselheiro Érico 2960 de 2009 e tem a palavra o parquê. Já havia examinado esse processo e concordo com a proposta do relator, com o voto do relator pelo não provimento dos embargos. Então, Não há destaque? não há destaque, só Não, mas um nesse aqui caso seu. tem que colocar em votação, né? Tem que colocar em votação. Em votação, conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro Yara. De acordo. Conselheiro Mário. De acordo. Conselheiro Mário Filho. Da mesma forma. Pronto. O próximo...
Mas também é um destaque do conselheiro Júlio Pinheiro sobre a CP. Então, dou a sua pauta, conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, como aprovada. Obrigado. O primeiro processo da doutora Yara também teremos que ser... tem um embargo de declaração, temos que ouvir o parquê. Com a palavra, o doutor Cristiano. Nesse caso, pelo acolhimento dos embargos, tendo em vista que a própria conselheira já refez seu voto, reexaminou algumas peças que não haviam sido consideradas e, portanto, modificou seu voto. Pelo acolhimento dos embargos. Conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro Érico. Conselheiro Mário. De acordo. Conselheiro Mário Filho. Acho que vou lhe chamar de Maracanã. Mário Maracanã. Mário de Mello e Mário Filho. Doutora Yara, não há destaque. Conselheiro convocado, Mário Filho, não tem destaque. Auditor tem outro embargo, que é o processo 11.227 de 2014, embargo da declaração. Tem a palavra o doutor Roberto Cristiano. Nesse caso, pelo não provimento, não acolhimento dos embargos e considerando que não houve omissão de É o processo 25 da pauta. não provimento aos embargos. Não provimento. Conselheiro Júlio Pinheiro. É o 11.227, ou 25 da pauta. Conselheiro Mário de Mello. De acordo com o relator, presidente. Conselheiro Mário Filho. Você é o relator, perdão. Pronto. Então, vamos ver aqui. Não há mais nenhum destaque na pauta. Doa como encerrada. A pauta administrativa, todo mundo tem, vocês têm. Como de praxe, procuro saber se há alguma divergência ou alguma pergunta. Eu queria ver em sessão Pois não, o processo número 2678, 2015. O voto está disponibilizado no sistema? Senão eu vejo aqui. É o recurso administrativo, né? Se tiver aqui, eu vejo. Então, eu quero dar uma olhada no processo. O sistema seu não está aberto? Está satisfeito? Já vi aqui o voto aí. É a única objeção, é a única observação da pauta? Só um minuto. Esse 3989-2015 foi retirado de pauta? Perdão, excelência. 3989-2015 foi retirado de pauta? Foi? Pronto, ok. Conselheiro Júlio. Xará, conselheiro Xará. Mas olha a pauta aqui, excelência. Mais alguma objeção? Tem, conselheiro Júlio Pinheiro? Da pauta? Não? Conselheiro Yara? Não? Conselheiro Mário Não. de Moraes? De Melo, perdão. Conselheiro Mário Filho? Pronto. Então, feito isto, fica convocada a nossa 36ª sessão para o dia 23 de setembro, às 10 horas da manhã, nesse mesmo plenário. Não havendo quem queira mais usar a palavra, agradecemos todos a Deus por mais um dia e por essa sessão tão auspiciosa.